Fala galera do canal Café com Jesus, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui. Hoje eu tenho um convidado que é um amigo, um irmão, um pastor e já vou apresentar ele aqui para vocês. Antes, deixe seu gostei, se inscreva no canal, compartilha com alguém aí. No podcast do Neto, anterior a esse, a gente lançou uma meta de chegar a 1.800 inscritos até agosto. Vamos ver se a gente consegue, então manda para alguém aí esse podcast que eu tenho certeza que vai edificar a vida de alguém. E antes, eu quero também falar da loja parceira nossa, que é OJF Club, o pessoal lá de Joinville. Você pode entrar no site, que está aparecendo aqui embaixo, e usar o cupom Café com Jesus 15 e você vai ganhar 15% de desconto na sua compra, tá bom? Então, sem mais delongas, eu tô aqui hoje com ele, que é amigo, irmão, como eu falei, mas também pastor Rafa, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Ele que é pastor da Eira também, né? Na mesma igreja que nós, e em Ceará. Como é que está, meu amigo? Tudo bem, meu parceiro. Como que é a sensação de estar no podcast? Primeiramente, muito feliz pelo convite, né? Até teve algumas semanas que a gente foi prolongando, Sim. né? Mas creio que estamos no momento certo. Claro. Né? E é uma honra poder estar aqui, né? Show. E falar um pouco sobre minha trajetória, mas Claro. Vai ser uma benção. A gente tem uma frase aqui no Café com Jesus que a gente fala assim, já que o assunto é Jesus, bora falar de Jesus. Então eu quero entender mais de como é que é a tua como é que foi, como é que é a tua caminhada com Cristo, como que começou, como é que foi teu primeiro encontro aí com Jesus. Olha, eu conhecia Jesus, na verdade, né, através de uma célula, né? Uhum. Como a nossa igreja ela trabalha nessa direção, né? Então, eu demorei um pouquinho, né? Porque, como todo jovem, não gostaria muito, né? De igreja, de pastor naquele momento, né? Mas foi um momento onde que, vamos dizer assim, eu não estava assim num momento muito decaído da minha vida, né? Mas era algo que eu estava precisando uma direção, né? E eu vejo que eu procurava em muitos sentidos, né? E era um amigo meu, né, que trabalhava comigo e ele sempre me convidava, né? Vamos para a célula, vamos lá numa reunião, né? Sempre tem o amigo que convida, né? Sempre tem. E eu pensei, mas não sei lá o que é isso, eu nem sabia o que era, né? Mas eu pensei, um dia eu vou. Ele ficou uns 6, 7 meses me convidando. Olha só. E aí chegou um dia que eu falei, eu vou ir pra ele parar de me incomodar, né? Então, fui, né, nessa... Tinha quantos anos nessa época aí? Tinha uns 20 anos, mais ou menos. E 19 para 20 anos. Então, fui, né, na célula, era tudo um povo mais velho que eu, né? Tudo uns caras de 50 anos. Nossa. E tal, né? Na época eu com uns 20. E eu pensei, o que tô fazendo aqui, né? Mas foi no momento onde eu tive o meu primeiro contato com Deus, né? Porque a gente ouvir falar sobre Deus é uma coisa, né? Mas quando a gente tem um contato com Ele é totalmente diferente, né? E eu percebi que naquele momento, né? Aqueles homens estavam ali e eu comecei a entender que havia um propósito nisso, né? E aquele aquele líder falava sobre o amor de Deus e eu lembro que naquele momento eu fui envolvido por algo ali, né? Numa simples oração ali. E foi o primeiro contato que eu tive com Deus, onde eu tive a certeza que existe algo a mais, né? Na primeira célula, então, tu já teve uma experiência? Na primeira célula eu tive uma experiência com Deus, eu me senti amado, sabe? De um amor diferente. Né? Não aquele amor de pai e mãe, né? Sim. Que a gente tem, ou de amigo. Mas um amor genuíno, assim, envolvente. E eu lembro que naquele lugar que eu não queria ir, né? Eu passei aí todas as semanas. Era uma célula de adulto? Era uma célula de adultos, né? Eu era um jovem, né? Estava lá, né? Mas foi o lugar certo, né? Onde eu tive o primeiro contato com Deus. Que legal. E como que, antes desse encontro, como é que estava a tua vida? Como é que era o Rafa pré-Jesus, pré-Deus? Né? Bom, vida de adolescente, né? E de jovem, né? Já tinha passado a adolescência, né? Mas era vida de jovem, né? Então, eu buscava sempre me envolver em festa e tá no tumulto, né? Sim. Com a galera. Então, a minha vida era muito assim, era praticamente festa, né? Tava nesse meio porque o jovem, ele sempre procura algo
bom, assim, para estar um sentido, assim, de... Ele tem que estar feliz, de alguma forma. E tem que estar num meio que ele se sinta parte, Exato. Às vezes a pessoa, ela se preocupa, né, em estar sendo vista, às vezes, pelas outras, né? Então, eu tava onde que tava a galera que eu andava junto, eu tava no meio, porque a gente se sentia ali incluído e tava ali, né? Então, praticamente a gente vivia em festa, né? Era até antes de eu conhecer a Jesus, né? Foi festa, e daí quando eu vi, eu comecei a me envolver com drogas, né? Passei a beber, a fumar muito, né? E eu até era uma criança muito doente, né? Na minha adolescência. Minha mãe nem deixava eu brincar, né? Pra ter uma ideia. Porque eu sempre ficava doente. Então minha mãe me deixava dentro de casa, né? Imunidade baixa. Isso, exato. Sempre doente, enfim. E quando eu comecei a sair com o pessoal, os jovens e tal, eu comecei a usar droga e fumar e tal. E eu vejo que até antes mesmo de eu conhecer a Deus, foi já um cuidado de Deus. Porque eu sempre fui muito doente, sempre meus pulmões nunca eram muito saudáveis, né? E então eu comecei a fumar, enfim, eu creio que isso, né, foi uma mão de Deus na minha vida, porque nunca se agravou algo, né? Então, mas a minha vida era dessa forma. Era um jovem que procurava, né, um sentido, ser feliz e ser livre, né? Sim. Que a gente quer ser livre muitas vezes. Sim, fazer o que tem na cabeça. Fazer o que a gente quer, a gente acha que é liberdade, né? Então, nesse sentido, eu buscava isso, né? E eu sempre morei sozinho, assim, desde o tempo que eu morava com meus pais, né? No interior. Então, daí, quando eu tinha 16 anos, eu fui morar para a cidade de Concórdia, né? Então, ali eu comecei a morar sozinho e conhecer, né? Com 16 anos já foi morar sozinho? 16 anos. Caramba! Meu amigo. Comecei morando no porão da casa da minha avó, aí depois fui morar sozinho mesmo, né? Um ano depois fui morar sozinho mesmo, e daí ali é uma porta aberta, né? Que daí você tem liberdade, você pode fazer o que você quiser. Meu pai e minha mãe moravam no interior, né? Então eles não tinham muito contato diariamente na semana, então, né? É a porta perfeita ali aberta que você faz o que você quiser, bem dizer, né? Então, foi um momento assim, foi uma porta onde eu pude, né, entrar e, vamos dizer, me afastar ainda mais de Deus, né? Exato. Então, foi um tempo assim que foi difícil pelo fato de que eu nunca encontrava o que eu precisava, né? Porque a gente estava sempre em festa, tinha sempre as meninadas, né? Sempre droga e tal, mas você até participava dessa parte, você naquele momento era feliz, né? Aquilo tipo te tira da realidade às vezes. Sim, né? Naquele momento tá prestando. Tá tudo certo. Exato. Então era assim até o momento, né? Então eu tava sempre com essa mentalidade de eu preciso estar sempre nesse meio porque ali parece que eu tô tranquilo, né? Mas quando eu chegava em casa, né? No outro dia sempre aquele vazio, algo que... E não é porque me faltou amor de pai e de mãe, nada, né? Desde a minha infância, eu sempre tive um bom cuidado do meu pai e minha mãe, eles nunca deixaram faltar nada na minha casa, graças a Deus, né? Sempre puderam me dar tudo, né? O que eles tinham de condição. E o meu pai sempre foi muito presente, sempre tentou da maneira dele, né? Italiano, né? Firme. Educar, cuidar, mas agradeço a Deus pela vida dele, porque... ele me formou o caráter que foi necessário, né? Até aquele momento, e a minha mãe também sempre foi presente, então sempre tive, né, o que uma pessoa às vezes não tem, claro, né? Que é um cuidado de casa. Mas que quando a gente chega ao momento de ser livre, vamos dizer, de andar com as próprias pernas, a gente às vezes escolhe o lugar errado, né? E tu escolheu essa vida nesse primeiro momento. Eu perguntei pra ti como era antes de Jesus, porque olha o efeito de um convite, né? De um convite na tua vida. De 6, 7 meses ali que a pessoa ficou insistindo. Você hoje é pastor junto com a Marla, mas antes já era líder de célula também. Exato. E hoje a gente fala direto na igreja, convide, mande a arte, ou fale com alguém, vai tomar um café com alguém, convide.
Porque a gente sabe, né, o poder de um convite mudou a tua vida, né? O poder, Mudou para exatamente. sempre a tua vida, aquele convite para a célula. Exato. E não foi uma vez, né? Não 7 foi. meses de E até insistência. como você falou, não é nem insistência, mas é persistência. Persistência, né? verdade. Porque a pessoa, ela persiste não porque ela quer ser chata às vezes, né? Mas é porque ela sabe realmente, como você falou, o poder disso, né? Sim. O poder da mudança. Então, para mim foi algo assim que nem eu me via, né? Dessa forma, porque eu nunca gostei, sabe? Claro, a gente cresce já num meio católico, no interior principalmente, né? Que predomina, né? Sim. A religião católica, enfim. Então, eu nunca tive contato com Deus, né? Então, na minha cabeça, eu não gostava disso. Eu não queria fazer parte disso, né? Mas foi nesse primeiro momento que eu pensei, cara, Deus é diferente do que eu estava acostumado a ver, né? Do que eu estava acostumado a ter aprendido também desde a infância, enfim, né? Então, mas é como você falou, um convite é uma semente que muda a vida, muda a geração, muda tudo. Verdade, né? verdade. Porque se não fosse pela persistência de alguém, né? Provavelmente... Se o querido tivesse desistido, talvez, de mim, né? Talvez eu não estaria aqui hoje. Exatamente. Então, claro, Deus tem as formas dele de trabalhar. Sim. Né? Quando a gente tem um propósito, né? Ele trabalha da forma dele, mas a gente é usado, né? O Sim. convite, né? Essa parte. E depois de quanto tempo ali indo na célula e caminhando ali com aqueles homens, tu decidiu se batizar, se entregar para Jesus de vez? Olha, que eu decidi ir pro encontro ali, né? Ter uma experiência e me batizar, não foi muito tempo, né? Eu acredito que uns 6 meses depois que eu comecei na célula, né? Até que teve o encontro, né? Sim. Mas a minha mudança de caráter e de caminhar assim com Deus foi um processo um pouco mais, né, mais longo assim, até o fato de eu conseguir me libertar de certas coisas, né, escolher certas pessoas para andar perto. Então, mas que eu me batizei foi em torno de uns 6 meses depois que eu comecei a ir na célula, né? Sim. E esse processo todo de mudança, ele no início ele é árduo, né? Ele é árduo porque ele nos confronta, Sim. né? Então, muitas coisas assim que eu pensava, mas por quê, né? Tipo, às vezes a gente se pergunta por que eu preciso, né? Às vezes deixar disso, né? E no fundo, o Espírito de Deus vai nos convencendo, né? De certas coisas. Sim. Então, claro, comigo durou um certo período de tempo até eu conseguir me libertar de certos vícios, principalmente, né? O último vício que eu larguei foi o cigarro, né? Foi o último. Foi o último. Foi bem complicado, assim, porque era algo que realmente me prendia, sabe? Muito. Eu lembro que... Eu não sabia disso, olha só. Eu não sabia que tu tinha tido esse vício. Sim, eu tive um período de tempo, né? Onde que isso me prendeu por alguns anos, né? E mesmo depois, eu estando, né, na igreja, enfim, eu ainda... usava, né, o cigarro, mas foi um momento assim onde que eu me aproximei de Deus e foi algo bem importante assim que a gente precisa entender, que a gente caminhando sozinho a gente não consegue muitas coisas. Muito importante. Porque principalmente o vício e eu me fortalecer com Deus foi quando eu me aproximei de um líder, né, de uma pessoa que me ajudou, Sim. né, que me dava conselhos, que orava por mim, né, que me ajudava, que me amou, né, porque isso tudo responde ao amor, né, Sim. porque a pessoa ela pode ser a pior que tem, vamos dizer, né, Sim. a pior com todos os problemas dela, enfim, mas se a pessoa persiste em amar, né, como você falava antes, faz total diferença. Sim. Porque o amor ele muda tudo ali, né? Então foi quando eu me aproximei de uma pessoa que me ajudou, né, a caminhar com Deus, a estar perto, a estar disposta a me ajudar. Foi nesse momento onde eu consegui me fortalecer e dizer que esse vício não podia mais me dominar, né? Amém. Então foi onde eu me aproximei, eu aprendi a orar, né? Aprendi a ter um momento com Deus, então eu fugia, né? Não que eu não tinha mais a vontade de fumar de uma hora para outra, Sim. né? Tinha. Para você ter uma ideia, quando eu decidi que eu trabalhava numa oficina, né? E daí atrás da oficina passava um rio, assim, né? Eu lembro que aquela manhã eu peguei aquela carteira de cigarro
E eu pensei, não, mas isso aqui não tá certo, né? E eu joguei dentro do rio. Foi. Joguei dentro do rio, deu meia hora, veio acho que uns 4 ou 5 amigos meus lá na oficina fumar. Meu amigo. Vieram lá fumar. A tentação. A tentação, né? Então, e aquilo mexia ainda comigo, né? Porque eu não estava ainda, né, forte o suficiente para passar por isso sozinho, né? Então eu lembro que eu ia lá, pegava um café e me escondia no mato que tinha atrás lá. Eu fugia até elas ir embora, né? Porque eu entendi que aquilo não fazia parte de mim, eu não precisava daquilo, né? Então, por muitas vezes a gente tá num vício e a gente não consegue se libertar ali porque a gente precisa de ajuda, né? Muitas vezes de alguém que nos fortaleça na fé. Eu falei num podcast que a gente gravou aqui, que a gente tá falando dos desafios de uma liderança e tal. Sim. E eu falei como jovens hoje têm confiado aqui na igreja comigo, de abrir o coração, de vencer alguns vícios, de falar. E eu tava pensando exatamente isso, cara, como é que esses jovens iam conseguir, talvez, uma estratégia ou algo assim, uma força. Exato. Sozinhos, não dá. Então Sozinho é importante. É difícil. Até tem muitas pessoas que conseguem e tal, mas é muito melhor você ter alguém que nem você disse, amando, persistindo em amor junto com você, te ajudando, te dando estratégias, caminhos ali com Deus, né? Exato, porque se você for ver, né, até para o próprio Jesus, né, ele persistiu na equipe dele, né, porque nos discípulos, porque todos eram, né, problemáticos, mas Jesus foi até o fim amando eles, né? Então o líder, a pessoa que está do nosso lado, que nos ajuda, é esse papel de Jesus, né? Que vai até o fim, né? Às vezes a gente cai, a pessoa levanta, enfim. Então eu vejo que algo assim, até se eu poderia dizer para alguém que talvez passa por isso, cara, é escolher uma pessoa certa para estar do lado, sabe? Uma pessoa que te aproxime de Deus, que te mostre o caminho, né? Que te ajuda. Perfeito. Porque sozinho não que é impossível, né? Todo mundo pode, se quiser sozinho, mas é um caminho mais árduo, principalmente para mim foi, né? Então, eu creio que se não tivesse esse papel, cara, de alguém tá do meu lado me ajudando, seria muito mais difícil, né? Então, eu vejo que a nossa vida é assim, né? A gente precisa ter pessoas, e isso foi uma coisa que, quando eu me converti, né, que eu me batizei, foi uma das prioridades, foi as pessoas que eu andava, né? Que eu comecei a entender, se eu tô com eles, eu tô no vício, né? Se eu tô com eles, eu tô num lugar, né, que vai me levar pro vício, que vai me levar para prostituição, enfim. Então, para te falar bem a verdade, quando eu entrei na igreja, né, que até então eu tinha conhecido a célula, mas eu não tinha conhecido a igreja, né, a EIRA. Eu entrei na EIRA através de um relacionamento antigo que eu tinha, né, que eu conhecia a igreja. Mas esse tempo que depois que eu me batizei ali foi bem importante assim de ter esse pessoal perto de mim, para onde que me fez refletir as pessoas que estavam ao meu lado. E quando eu entrei na igreja, eu sei que eu entrei sem nenhum amigo, né? Sim. Porque eu tive que me afastar de todos. Porque todos que não que eles eram pessoas más, mas se eu tava com eles, eu sei que eu ia cair no vício de novo, né? Então foi algo que doeu, né? Doeu me afastar de todos, mas foi necessário, né? Então é escolhas que a gente faz na nossa vida, né? E com Deus não é diferente. Então foi um momento onde eu me afastei, e quando eu entrei na igreja, mesmo que eu conhecia a igreja, eu entrei sem conhecer ninguém, né? Que foi só aquela pessoa que estava me ajudando da célula, que foi ali o meu amigo, o meu parceiro, né? Que, no início, então foi bem essencial, assim. Antes de nós continuar a tua caminhada aí, desde que tu chegou na igreja, só algo importante também que tu falou, que tu disse que tu já estava andando ali na igreja, já tava na célula e tal, mas ainda estava com o vício do cigarro. Isso foi algo que o Neto falou no último podcast, ele disse assim, às vezes as pessoas elas querem, não, primeiro eu vou largar meu vício para depois seguir a Cristo. Primeiro eu vou me santificar, me acertar minhas coisas para depois seguir a Cristo.
E a verdade é que, na maioria das vezes, a pessoa não vai conseguir primeiro acertar a vida dela para depois, porque quem acerta a vida, acerta o caminho é Jesus em nós, né? Exato. Então, a gente tem até um exemplo aqui de um jovem que na igreja, até falei isso sábado também, que ele conta que ele era viciado em maconha. E aí ele sabia que aquilo era errado, mas ele começou, alguns dão brecha pro inimigo, né? Ele começou a dar brecha pra Deus. Aí ele começava a ler a Bíblia, daí ele conta que ele lia a Bíblia fumando maconha. Sim. Ele tava lendo a Bíblia e fumando maconha. Daí de repente ele tava fumando maconha ouvindo um louvor. Só que ele começou a dar brechas assim pra Deus e conhecer uma igreja, assim, foi que um dia venceu. Exato. Mas ele primeiro não quis largar pra depois seguir a Cristo, ele foi como ele tava. Então é muito importante isso, né? Isso é importante, é um ponto, né, Johnny? Porque às vezes a pessoa ela pensa assim, eu não tô preparado ainda pra andar com Deus. Mas a gente não tá preparado. Então nunca E vai talvez estar, até né, o fim a gente não vai estar preparado, né, de tudo. É uma caminhada com Deus, então o primeiro passo é a gente aceitar Ele, né? Isso. E Ele vai nos transformando, como você falou do mano aí, tipo, lia a Bíblia fumando maconha, né? Mas ele tá alimentando, né? Ele tá se alimentando de Deus e uma hora a carne dele vai morrendo, né? Então o vício vai cessando. Então é algo que depende de nós, né? Também se posicionar em certas coisas. Então, isso é muito importante, né? Você ter esse entendimento que você não está preparado. A gente não está preparado para tudo. A gente vai começar a se preparar quando a gente tomar uma iniciativa e começar, né? Os vícios e tal é algo assim que eu sofri muito, mas pode ser que para alguém seja tranquilo, né? Mas cada um tem um ponto mais fraco, vamos dizer assim, mas que é necessário, né, se preparar para isso. Claro. Né? Hoje, né, se eu sentir o cheiro de cigarro, de maconha, por exemplo, eu passo mal, já, né? De tanto que eu pedi para Deus tirar isso de mim, né? Que eu queria ter nojo disso, não vontade disso. Ser liberto, né, disso. Então, né, hoje se eu sinto o cheiro de maconha, por exemplo, me dá ânsia de vômito, sabe? Mas era algo que antes não. Então a gente vai sendo preparado conforme a gente vai dando brecha, que nem você falou, para Deus. Claro. Né? E o nosso caráter vai se fortalecendo, vai mudando, o nosso espírito vai começando a tomar forma com Deus. Né? Então isso é bem importante. Aí tu chegou na igreja meio sozinho, sem amigos. Como é que foi essa caminhada aí, esse início? Foi sozinho, né? Na verdade, na época eu tava namorando, né? Um outro relacionamento, enfim, que terminou pelo fato de já ter começado errado, né? Sim. Mas a gente não sabe o agir de Deus, né? Mas através desse relacionamento eu conheci a igreja, né? Então, nesse momento eu estava namorando com essa pessoa, né? Quando eu entrei na igreja, indo na célula, enfim, daí ali dentro da célula eu comecei a conhecer, né? Os jovens, né? Até então eu participava ainda só do culto dos jovens, né? Não ia no da família ainda, no domingo. E foi ali que eu comecei a tendo laço, né? Ainda com as minhas dificuldades, ainda com o meu pensamento, né? Muito ainda em alguns momentos, mas foi onde Deus foi me lapidando, né? E que foi importante, eu fui conhecendo pessoas, né? E fui entendendo que essas pessoas eram as certas, né? Para estar do meu lado naquele momento, que me ajudaram a estar perto de Deus e ter essa transformação, né? Então, foi no momento que foi bem importante, assim, que mesmo sozinho, né, eu sabia que eu estava na direção certa, né? Então, às vezes a gente acha que precisa de muita coisa, né? Mas eu sei que tudo aquilo que eu vivi depois daquele primeiro dia de célula era algo que eu nunca tinha visto antes, então eu queria mais, né? E eu ainda tinha meus vícios ali, como te falei, né? Mas eu ainda queria mais, eu queria conhecer, né? Então isso foi fundamental. E no fundo, tu tinha os teus vícios e tal, mas tu sabia que era algo que não era legal, que não era bom. E tu queria se livrar disso, né? Exato. E quando que você se tornou um líder de célula? Me tornei um líder, cara, depois que terminou esse meu relacionamento. Logo depois. Era algo assim que eu já estava, né, há um bom tempo, né, que eu tinha entendido isso dentro de mim, que eu poderia ser alguém para ajudar as pessoas, né? E que tudo que eu tinha vivido, de alguma forma, poderia ajudar alguém, né? Mas era algo que eu ainda não estava conseguindo, né? E pelo fato também desse relacionamento que eu tinha, era algo bem conturbado, a gente brigava muito.
E era algo assim que me afastava mais de Deus do que me aproximava, né? Então, um dia até a gente tinha brigado, tipo, a semana toda, assim, né? E em alguns momentos eu tava até me exaltando um pouco, assim, de perder o controle, sabe? Voltando até a ser irado como eu era antes, né? E eu pensei, cara, não tá certo isso, né? Se um relacionamento com Deus não é assim. Então, eu tava lá na minha casa, né? No meu porãozinho, aquele que te deu remedinho. Depois nós vamos contar essa história aí. Vamos contar. E naquele lugar lá eu fiz uma simples oração, cozinhando lá, né? Eu falei, Senhor, tira essa pessoa da minha vida, porque se não for para agregar, se não for para estar perto de ti, né? Mas deu 10 minutos, né? A gente discutiu e ela falou, não, então eu vou para casa, enfim, né? Foi um processo ali. E depois que eu terminei o relacionamento, foi como se um peso espiritual tivesse saído de mim ali e então eu consegui ser líder, né? Porque daí a minha vida estava, né, tomando forma ali, só que esse relacionamento estava me trazendo pro velho Rafa, em vez de levar para frente, né? Então foi quando eu terminei esse relacionamento que eu comecei a ser, né, uma pessoa diferente, me consertar, né, o que eu precisava ainda. Então me tornei um líder, né? Comecei a fazer célula e ajudar outros naquela jovens época também. ali do remédio que tu falou, que já vou contar a história, já era líder naquela época? Não lembro. Um pouco depois ali. Então foi naquele tempinho ali que tu se tornou líder. Que ano que tu veio pra igreja? Não pediu o ano que era? Lembra? Cara, 2015, se Nossa, não me então engano. era tudo bem recente ali, porque esse ano ali foi, acho, 2017, por aí. E eu Foi um pouco depois. Vou contar essa história aí. Eu não sei, cara, o que deu aquele dia na igreja, no culto de jovens. Me deu uma dor de cabeça absurda. Nós tínhamos marcado um estrogonofe, né? Era estrogonofe. Lá na minha casa. Lá. Era estrogonofe. Eu acho que fui eu que levei o frango até aquele dia. Eu acho. E aí a gente tinha marcado de fazer com a Rafa cozinheira, né? A Marla tá aí pra dizer se é bom ou não. É verdade. E aí nós tínhamos marcado de fazer um estrogonofe, os guri lá. Só que bem naquela noite me deu uma dor de cabeça. Meu Deus do céu, eu lembro até que eu saí de dentro da igreja, veio um abençoado lá querer orar por mim lá. Um ser lá que só piorou minha dor de cabeça. E aí eu pensei, meu Deus, mas eu quero muito ir lá no Rafa e tal. Era eu que levava o frango, inclusive. Daí eu fui. Daí eu lembro que lá deu um remédio e tal. Acho até que era fome, porque depois que eu comi, passou. Então a comida era boa, né? Era boa. Não, era boa. Do que eu lembro era boa, né? Mas já faz muito tempo, já faz 8 anos, cara. Agora eu tô melhor ainda na cozinha. 8 anos, eu quero experimentar de novo o estrogonofe pra ver. Claro. E aí o Rafa me deu um remédio aquele dia e ficou marcado nessa história aí. Essa história do remédio. Inclusive, pra mim ficou marcado, porque é algo que você comentava às vezes, né? Sobre isso. Você falava, pai, o Rafa que me cuidou aquele dia. O teu pai nem me conhecia, eu acho, né? Pai, o Rafa que me cuidou aquele dia, né? E depois de que você falava, assim, às vezes sobre isso me marcou também. Porque foi algo simples ali do momento, né? Mas que eu fiquei pensando, cara, é assim que a gente é com as pessoas, né? A gente pode cuidar, a gente pode fazer algo. Né? Então, no ministério, vamos dizer, né? Isso falou comigo na área ministerial, né? Então, mas foi engraçado aquele dia. E a gente nem era próximo, mas as vivências que a gente... As poucas vivências que a gente teve ficou marcado. Tem outra... Aquele dia lá do carro, né? Tem outra... Aquele dia foi a melhor, né? Essa é engraçada, cara. Tem outra que tinha... Acho que era uma convenção de jovens. Era convenção. Aí tu morava na Rua da Paz, né? Ali Isso. É no mesmo lugar lá. Meu avô e a minha avó moravam na Rua de Baixo, que é a Marcelina. Então, Concórdia, quem não conhece Concórdia, vá visitar, é morro pra caramba. Uma benção. Então, e é morro, é um monte de morro. E aí, eu subi ali a Rua da Paz, era a casa do Rafa, daí eu tava no vô e na avó e falei, Rafa, dá carona, né, pra ir na igreja, tá? Só vai estar o... Tinha você e mais alguns. Vai estar um amigo junto, vai estar um discípulo, acho que até o discípulo junto, enfim. Mas não, beleza, vamos, damos um jeito. Eu sempre magrão, sempre me apertei nos lugares. Só que Não, mas tinha mais alguém junto. Tinha mais alguém contigo. Junto. E aquela vez eu tinha a Saveiro, né? Que era um carro de 2 lugares. E aí ele tinha a Saveiro, só um carro de 2 lugares. E aí, beleza, chegamos na casa do Rafa, conversa vai, conversa aí. Mas como que vamos? Não, um vai na frente com o Rafa e 2 vai atrás. E na caçamba, né? Na caçamba. E não era longe a tua casa ali da igreja. 200 metros.
falamos assim, cara, não vai dar nada. Eu cheguei daqui ali, não vai dar nada. Mas foi incrível, cara. Se a gente tentar, eu acho, mais umas 100 vezes... Não dá certo mais. Não dá o que aconteceu nesse dia. Porque o Rafa entrou, o outro lá que eu não lembro entrou, eu e esse discípulo do Rafa entramos. Quando nós sentamos na casa, tu nem ligou a saveira, eu acho. Não. A polícia chegou. Na hora, a polícia, chegou na hora. Como é que eles falavam lá? Eu lembro não até... vai rolar esse trânsito. Não vai, esse trânsito aí não vai rolar. Não, os jovens, né? Cara, e eu sempre brinco, né? Guri de apartamento, mas gelei na hora, mas pulei na hora da caçamba. Tu levou um, depois pegou outro, depois voltei a buscar vocês. Fez umas 3, 4 viagens, mas é muito legal ter essas vivências, né, mano? É muito legal a gente poder contar hoje. E depois dessa época aí, eu lembro que daí eu vim pra Chapecó, a gente era próximo, não tão próximo, tinha essas vivências aqui e ali, mas acabou que nem hoje eu falo pros guris lá quando a gente vai pro encontro com Deus, até o próximo encontro. Isso. Conversa só ali. uma vez no ano, né? Só conversa ali, né? Só tem o tempo de conversar ali. E eu tive pouco contato contigo nesse tempo que eu vim pra Chapecó até agora, recentemente que tu se tornou pastor, a gente consegue ter um contato até maior. Como foi essa caminhada de líder até chegar um pastor, né? Nesse meio tempo também conheceu a Marla. Sim. Como é que foi esse tempo aí? Sim, foi um trajeto, né, maior assim, mas árduo em algumas partes também, né? Porque andar com Deus não é um mar de rosas, como às vezes as pessoas pensam, né? Mas tudo é para nos forjar, né? Sim. E então eu sei que depois que eu me tornei líder, né? Eu ainda não era tão assim um cara forte na fé, vamos dizer, que tinha uma caminhada com Deus, né? Mas eu tava a cada passo, né, melhorando em algumas coisas assim. E eu lembro que depois, um pouco tempo depois que eu era líder da célula, daí eu fiz parte da equipe da pastora Dani, né? Que foi um momento marcante também, inclusive, na minha vida. Porque eu lembro que era um momento assim que eu até era líder, estava cuidando dos guris, mas estava com uns problemas dentro de mim ainda, né? Até algumas coisas emocionais ainda. E nós estávamos acho que era uma convenção de jovens, uma vigília, algo assim, lá na sede do Peniel lá. E foi o momento onde eu fui chamado para a equipe, né? Que era um momento onde eu não estava tão bem na minha vida, assim, né? Emocional, vamos dizer. Mas aonde que Deus realmente, né, me chamou para me dar certeza, eu tenho um plano maior com você, né? E não porque a gente é bom, né? Sim. Mas porque Deus estava ainda trabalhando de alguma forma em mim ali. Mas foi um momento meio ruim, onde eu não estava muito conectado naquele momento ali, né? Eu estava até pensando em ir embora aquele momento lá e tal. Foi bem marcante, assim. Porque eu estava pensando em ir embora, né? E naquele momento, o Hernani, né? O pastor Hernani, falou para mim, não vai embora, fica até o fim. Fica até o fim. E como ele era meu líder, né? Antes dele ir embora, ele já tinha ido, né? Já tinha ido. Mas ele era meu líder, né? Eu ouvia muito ele, né? Claro. Então, eu pensei, cara, se o Hernani falou, né? Porque, né? É pra eu ficar. E eu lembro que eu fui no banheiro, né? Tinha uma frase no corredor, obediência quebra maldição. Cara, aquilo entrou que nem uma faca, assim, no meu coração, né? E eu pensei, tá bom, vou ser obediente, né? E depois a gente foi para outro momento ali da vigília, foi onde eu consegui me conectar um pouco melhor ali. E foi onde eu fui chamado para a equipe, né? Ali dos jovens. E foi algo que marcou a minha vida, né? Porque foi num momento que ruim, vamos dizer assim, que eu estava emocionalmente um pouco, né, abalado de uma forma ali. Mas onde Deus me deu a convicção de que tinha algo maior, né? E que a obediência é algo que faz gerar frutos bons na nossa vida, né? Então, desde aquele momento, então eu fui para a equipe ali dos jovens e a gente permaneceu ali um tempo. Essa chamada para a equipe foi até uma confirmação, né? Para Marla que a gente ia casar, né? Que ela falou, Senhor,
se é para eu casar com ele, ele vai ser chamado para equipe, bem específica, Específico. Né? E naquele dia foi, né, que ela pediu isso. A resposta foi imediata. E foi imediato, né? Então, era uma fase onde a gente estava conversando ainda, claro. Né? Que um pouco antes desse momento a gente tinha conversado até 8 ou 9 meses, se não me engano. A gente teve uma amizade, um laço ali. E em 2017. Na época da E não Saveira. deu certo no momento, né? Exato. Naquela época. E na época não deu certo o nosso relacionamento ali, porque eu ainda estava ferido do meu antigo relacionamento e tal. E ela também, né? Algumas coisas dela. E naquele momento não deu certo. Mas nessa época aí a gente já tinha voltado a conversar e tudo mais. E esse chamado para a equipe até foi uma confirmação para ela. E depois de um tempo a gente, né, conversou e se acertou, enfim. Mas foi ali onde que eu creio que eu comecei a crescer mais com Deus, né? E entender o ministério, e entender o chamado que Deus tinha. Sim. Né? E então eu participei da equipe nesse momento e foi onde a gente passou por várias coisas, assim, um pouco sozinho. E depois, quando a gente tinha casado, em algumas dificuldades, até a gente começou a lidar com casais, né? A gente era um pouco mais velho na equipe e a gente já fazia célula de casais, né? Não de jovens só em si, né? E a gente começou a ter essa experiência mais, né? Com casais, com famílias, com problemas de família, né? De homem casado, enfim. E foi um momento onde a gente conseguiu crescer assim para então chegar até onde a gente chegou hoje, né? Então, como até nós falávamos antes, a gente não está preparado para as coisas, mas Deus ele vai nos preparando no caminho. Né? O próprio exemplo que nem antes você usou, né, dos 12. Exato. Jesus chamou pessoas que ninguém dava nada para ser alguém usado por Deus, mas ele chamou e capacitou no caminho. Exato, e até ainda quando eu era líder de célula, né, antes de ir para a equipe e tal, uma vez eu estava orando lá naquele porãozinho lá que tu sabe, eu estava lá conversando com Deus e tal, e o Senhor me deu uma palavra, que eu ia cuidar de pessoas, né, que ele ia me dar um coração, né, para servir, para cuidar de pessoas, para amar as pessoas, para pastorear as pessoas, né? E eu entendi que era um chamado para isso, né? E de alguma forma a gente vai tentando se esquivar, mas não tem como, né? Verdade. Chega uma época que vai ardendo no nosso coração e a gente vai, né? Chegar a hora de ter que então Deus já estava trabalhando no teu coração, no da Marla, antes de acontecer desde que a Marla também, né? Eu acho que até com os 15 anos ela teve uma palavra aí que ela ia pastorear, enfim. Mas eu também, foi nesse momento né, que eu apenas era novo ainda na fé, mas que Deus já estava falando comigo, né? E foi um momento até que a gente passou por algumas dificuldades, enfim, mas eu creio que tudo foi conforme Deus planeja, né? E não tem como dar errado, né? Quando a gente segue o passo aí. Hoje vocês têm quantos anos, você e a Marla? Eu tenho 30, né? E a Marla tem 27. Então vocês são um casal de pastores jovens, Jovens. E eu queria fazer uma pergunta para você, Rafa. Que eu já veio aqui alguns pastores, inclusive o pai, né? Aqui, o pastor Gui, outros pastores de outros ministérios. E eles falaram todos que para ser pastores tiveram que abrir mão de muita coisa, né? Principalmente a sua cidade, né? Exato. A maioria que sentou aqui não era aqui de Chapecó ou não era de outra cidade, e vocês não são de Ceará, que é a cidade que vocês estão. Sim. Como foi sair de Concórdia, ir para uma nova cidade? Vocês estão um ano, Um ano não? Um ano. É um ano? Um ano praticamente. É recente... Mas eu sei que já tem muita coisa para ser contada, muita coisa que vocês já viveram ali. Mas voltando a desse um ano atrás, como foi sair de Concórdia, os jovens que vocês são, e ir para Ceará? Foi bem rápido, na verdade, né? Como eu te falava, a gente cuidava de casais ali, né? No momento, a gente ainda fazia parte da equipe dos jovens, né? Mas foi um momento onde Deus começou a agir, né? Principalmente na bênção, que ela tem muitos sonhos, né? Então, ela teve um sonho, teve 2 sonhos, que falava sobre a gente estar numa cidade onde a gente pescava muito peixe, né?
Enfim, a gente foi falar com o pastor Jairo, daí na época, né? Um ano atrás ali. E o pastor, né, trouxe a interpretação do sonho, né? Que era onde a gente... O pescar nesse rio significava ganhar pessoas, né? Ganhar almas, né? E foi um momento onde a gente sabia que logo estava próximo a gente exercer esse chamado pastoral, né? Então, foi um momento onde a gente começou a orar, né? E o pastor até falou, ó, né? Orem, vejam uma cidade, né? Que a gente vai orar também, se preparar e vocês vão, né? Deus está chamando, né? E é a hora, né? E foi que a gente começou, né? Daí você já começa a pensar muitas coisas. Meu Deus, como vai ser? Qual cidade, né? Primeira coisa, qual cidade? Qual cidade? Né? Então a gente orava, a gente pensava nessa cidade, naquela. E foi, eu acho que ali uns 3 meses, eu acho, 4. E aí um dia eu falei pra Marla, né? Eu vou parar de procurar cidade. Eu falei, na hora que Deus quiser, Ele vai mandar nós pra cidade que tem que ser. Né? Eu vou parar de procurar a cidade que eu quero. Né? Vou deixar Deus colocar o que Ele quer. Né? E foi que realmente eu larguei mão disso, de pensar sobre isso. Né? Na cidade, enfim. E passou 1 mês, 2 ali. Aí teve essa oportunidade, né? De vir para a Seara, que a gente entendeu e teve paz no nosso coração e a confirmação orando, né, que seria a cidade. Então, foi muito rápido. A gente, se você falar assim, como é que foi deixar a cidade e vir, cara, eu vou te falar, a gente só deixou e veio. Né? Foi tranquilo. Porque já a gente, vamos dizer assim, a gente já estava desapegado, bem dizer, né? Porque a gente entendeu assim, se Deus está chamando, a gente não tem que olhar para trás. Com certeza. Né? Então, cara, lá em Concórdia a gente, né, tava bem tranquilo, a gente tinha o nosso apartamento, o nosso carro, trabalhava os dois bem tranquilo, né, financeiramente falando, né, a gente tinha tudo assim praticamente bem, no momento bem estável, né, mas foi onde a gente pensou, não, é a hora, é o nosso chamado e não tem como dar errado. Vai dar certo. Se Deus está chamando, se Deus chamou, lá Deus vai preparar o que precisar, né? E a gente se preparou ali. Em 1 mês a gente já estava vindo, né? Até antes de se mudar, a gente ficou vindo 1 mês, né? De Concórdia para Seara, fazer célula, conhecendo o pessoal, né? Porque também não foi sair para uma cidade e montar uma igreja do zero, né? Começar algo do zero. Foi pegar uma transição, né? Então... Mesma coisa que aconteceu com nós aqui também. Exato, uma transição, então tem os seus desafios, né? Até por a gente ser mais jovem um pouco, né? Eu creio que até é um desafio um pouco maior, porque às vezes você pega a pessoa que é crente 20 anos, pois é. Às vezes ela vai olhar para ti e falar, o que esse guri vai me ensinar? Né? O que esse guri vai agregar na minha vida, né? Mas então a gente até nem olhou muito para esse lado, né? Porque Deus está dirigindo e é isso que importa, né? Então a gente teve algumas dificuldades, né? Até chegar até ali, mas nada assim que nos fez pensar em voltar atrás. Né? Meu Deus. Eu vejo que se Deus ele tá dirigindo, cara, não tem como dar errado, né? Eu vejo assim que a gente tem que andar por fé. Sim. Né? Até falava para Marla muitas vezes, Deus vai cuidar, né? Deus vai cuidar de alguma forma, né? Então, e Deus tem cuidado exatamente de tudo, né? De cada detalhe, assim, no ministério também. Até teve uma senhorinha que falou para Marla um dia, quando vocês chegaram, no primeiro culto, eu olhei e eu pensei, esses dois aí não vai dar em nada. Esses dois jovenzinhos aí não vai dar em nada. Querida. E daí ela falou para ela, agora vocês estão aqui, eu não vejo outra pessoa aqui para ajudar nós, né? Vocês são nossos pastores, a gente ama vocês, enfim, e vocês são uma bênção do nosso lado, né? Porque é o jeito louco de Deus, né? Exato. Aí que é a prova que é o Espírito Santo que nos usa, né? Não é você ter mais idade, menos idade. Claro que você daqui uns 10 anos vai ser... A experiência vai ter outra, vai ter um amadurecimento maior,
mas não porque você não pode ser usado Exato. agora com 30, eu com 25 e assim vai. Exato, né? Então, Davi mesmo era um adolescente Isso, ali, né? exatamente. Quando Deus chama ele, né? Então, a gente tem que saber que é Deus que faz, como Sim. você mesmo falava, né? Mas eu vejo que foi um caminho, né? Que não foi fácil, né? De ambas as formas para chegar até onde a gente está hoje, né? Mas eu sei que Deus, ele preparou tudo como tinha que ser, né? E eu vejo que nada foge do controle de Deus, né? Claro, a gente toma as nossas decisões porque a gente é livre, né? Mas a gente também colhe o fruto que a gente planta, né? Então eu vejo que a gente hoje está numa cidade que não é grande estruturalmente, assim, por tamanho e habitantes e tal, mas eu creio que a gente está no lugar certo. Amém. Porque o nosso coração está ali, o nosso amor pelas pessoas está ali, e a gente até conversa às vezes, a gente fala, se a gente tivesse em outra cidade, eu acho que a gente não estaria feliz, a gente não estaria vivendo o que a gente vive hoje, né? Então, Deus é maravilhoso assim em todos os sentidos, né? Amém. Então, do início até hoje, né, como nós conversávamos, tudo assim perfeitamente um plano de Deus. Amém. Né? Que a gente nunca imagina que a gente vai viver certas coisas. É verdade. Né? Mas é como nós falávamos no começo, aquele convite, aquela persistência muda Trouxe a vida. até esse momento de Muda agora. tudo, muda tudo. No meio de toda essa caminhada, teve também a mudança do Rafa pro pai Rafa. né? Teve. É a Liz, né? Quantos aninhos que ela tem já? A lista tem 3 agora. 3 aninhos. O que mudou no Rafa desde a chegada dela? Muda bastante coisa, né? Quero saber, porque é meu sonho também, ser né? pai no futuro. Daqui um tempo, né? Daqui um tempo. Muda tudo, né? Porque eu digo, muda a nossa vida por completo, né? Porque a gente tem que, não que a gente não tenha que ser antes de ter um filho, mas a gente precisa, além disso, muito mais ser um exemplo em tudo que a gente faz, porque a gente é o espelho, né? Principalmente pai de menina, né? Então, o pai para a menininha é a fonte dela, é a segurança, é tudo, né? Às vezes eu e a Liz discutimos, né? Porque ela já tá uma adolescente. Então, às vezes eu e ela, a gente briga ali um pouco. Ela fica muito magoada, né? Ela fica ali chateadíssima, porque brigou com o pai, né? Agora, se ela briga com a mãe dela, não é assim, é diferente, né? Mas um filho é uma bênção, assim, chega para somar, né? Chega para agregar e muito, assim. Um desafio, né? Porque a gente não nasce sabendo o seu pai, né? Mas é algo assim que Deus nos ensina e também revela esse amor que Deus tem com nós, de pai para filho, né? Porque é um espelho, a gente é com o nosso filho, né? Às vezes muitas coisas que a gente viveu com o nosso pai, né? Então eu vejo que muitas coisas a gente erra, mas a gente aprende também com isso, né? Sim. Em cuidar um filho, né? Mas no ministério em si, tendo um filho, é algo assim que eu vejo que agrega, em vez de muitas pessoas acham que um filho atrapalha em algumas partes, né? Você tem que cuidar do filho em vez de estar aconselhando uma pessoa, né? Você tem que estar com o filho se preocupando em vez de estar em tal lugar, participando de certas coisas, fazendo uma visita, enfim. Mas o filho, ele tá ali, ele não é um peso, né? Ele é uma raiz ali que vai dar fruto, né? Então eu vejo que é um desafio, né? Mas que a gente vai amadurecendo a cada dia e a gente vai aprendendo com Deus também. Amém. Né? Porque a gente tem que ter sabedoria para educar, a gente tem que ter sabedoria para gerar nele o amor por Deus também. Então hoje a gente já começou, né, com a Liz isso, e agora toda vez que a gente vai almoçar, jantar, Liz, você quer orar? Sim, eu quero. Ela começa, abençoa a igreja, abençoa o papai, a mamãe, o vovô, e amém, né? Então é algo que você vai sendo o espelho, né? Então eu vejo que vai chegar o momento que ela também vai ter o momento dela com Deus, né? Que ela vai ter a experiência dela com Deus, mas é um desafio assim gostoso de viver, sabe?
Que é algo que Imagino. a gente não se vê. Eu não me via sendo pai, entende? Eu não me via, porque a minha cabeça antes de conhecer a Deus era só eu, né? Só você. Só eu, viver feliz eu, né? Hoje a gente, né, tem outra mente, tem outra cabeça para isso tudo, né? Então a gente olha para, até mesmo no mistério, a gente olha para as pessoas, né? E a gente olha para os filhos e a gente pensa, cara, se esse casamento não for restaurado, esse filho vai sofrer, É já, verdade. né? Você também viveu algo assim parecido, Sim. né? Teve as tuas experiências, mas no ministério isso fala muito também. Mas é uma bênção, assim, poder viver isso. É, o meu pai, o pastor Gil, né, ele sempre fala que se ele não tivesse conhecido Jesus, bem provável que o que ele fazia eu ia fazer também, ia fazer igual, porque Exato. a partir do momento que ele conheceu a Jesus, eu tinha 6, 7 anos. Então, ali quando eu comecei a ter consciência, né, das coisas, então eu comecei a ver ele aonde? Na igreja. Ali, aqui, claro, eu como adolescente, jovenzinho que fui, mais jovenzinho do que sou hoje, fiz algumas coisas erradas, alguma coisa escondida aqui e ali, mas sabia da verdade, sabia do caminho, porque meu pai tava ensinando, tava mostrando. Então até, olha a palavrinha que eu falei aqui, fazia escondido, porque se ele soubesse, ele ia me falar que era errado, né? E eu sabia que era errado. Então o pai, com certeza, a mãe é um exemplo pro filho. Ele ia te corrigir, mas por amor. Por amor, né? Exatamente. Deus, ele nos corrige também, né? Com amor, que ele nos ama, né? Mas é bem isso que você falou. Eu, no início desse podcast eu até apresentei, né? Eu falei que hoje eu tô aqui com um amigo, um irmão e um pastor. E às vezes as pessoas ouvem, um pastor, caramba, ele é pastor e tal, e não tem noção, né, da caminhada que foi, de toda a caminhada, a luta, os momentos difíceis que foram, que com certeza aqui nessa mesa, aqui nesses minutos que a gente tá aqui, tá bem resumido. Sim, tá bem resumido. Se tu for Se detalhar, a gente for detalhar, a gente abre uma live aqui e fica 24 horas falando. Exato. Mas as pessoas, para chegar aqui e eu apresentar o pastor Rafa hoje, o pai Rafa, é uma caminhada, né? É um processo. Então eu queria também que você falasse um pouquinho sobre isso, né, para as pessoas que nos assistem, sobre o processo com Deus, né, a caminhada com Deus, como permanecer nesse processo. Primeiramente com fé, né? Porque se a gente não tiver fé e não crer, né, naquilo que a gente não consegue ver, né, eu não conseguia ver que eu ia ser pai, né? Eu não conseguiria ver que eu ia ser pastor hoje. Se 10 anos né? atrás falasse que ia ser pastor, nem acreditava. E não é por uma posição, né? Sim. Não é pela posição, mas é por ver aonde a gente pode chegar com Deus. Isso. Né? O processo é algo que é necessário a gente viver, né? E pelo outro lado, que muitas pessoas acham difícil e ruim passar o processo, é muito bom. Porque é no processo que a gente aprende. Né? É no processo que a gente sofre, que a gente batalha, que a gente às vezes erra, mas volta, conserta, aprende a tomar uma direção certa. É nesse processo que a gente amadurece, que a gente é fortalecido, que a gente é restaurado, que a gente é mudado, enfim, que Deus faz aquilo que Ele tem que fazer em nós. Então, a minha caminhada, né, até hoje ela não é tão longa, né? Tem gente muito mais experiente, né? Mas cada um tem a sua caminhada e eu vejo que de alguma forma as pessoas podem tirar algo bom disso, né? E de alguma forma o processo ele nos forja, ele nos mantém firme. Então a primeira coisa é a gente ter fé e ter a certeza de que Deus ele tem o melhor para nós, né? Jeremias 29:11, né? Não diz que o plano de Deus não é nos causar dor, né? Porque realmente, às vezes, a gente acha que o processo, às vezes, é um castigo de Deus, né? Eu estou passando por uma dificuldade, será que Deus não me ama? Será que eu estou passando por isso porque, né, é um castigo? Na verdade, não, é um processo, né? Onde a gente aprende, onde a gente tem outra visão, né? Onde ali na frente a gente vai poder ensinar outras pessoas. Né? Então você mesmo teve a tua experiência até hoje, né? O pastor Gilmar, teu pai, né? Muito mais ainda teve a experiência dele. Eu tive a minha, porque de alguma forma tudo que nós vivemos até hoje vai ser para agregar na vida de alguém. É uma experiência que ali na frente você pode dar uma direção para alguém, né? Que Deus vai te usar de alguma forma.
né? Então a gente é esse canal, né, que é raspado, que às vezes é batido, que é consertado ali, para que ali na frente de alguma forma a gente possa levar, né, o Senhor para as outras pessoas. Então o processo eu vejo com o lado bom, né, como algo bom na nossa vida, e que cada um tem o seu, né, e cada um vive aquilo que tem que viver com Deus em alguma área específica, mas é algo que ali na frente o fruto vai ser bom, né? A colheita ali vai ser bom porque Deus ele está olhando lá no fim já. Né? Exato. Então eu vejo que assim a gente tem que ver pro resultado final, não a caminhada, né, que a gente está tendo. Né? Eu lembro na Bíblia, né, de José, né? Ele recebe um sonho lá atrás, bem jovenzinho, sonhos que sol, lua, os irmãos iam se prostrar diante dele, mas até chegar onde ele chegou, preso, isso e aquilo, e tal, vendido como escravo, para chegar como governador, mas era o processo. Eu vejo também a minha vida, tô ouvindo a tua também, a tua história, né? Às vezes a gente fala, né, uma curta caminhada, né, comparada com outros, mas quantas coisas a gente passou até chegar, né? Aonde, que nem você disse, Deus já tinha algo preparado. Eu lembro que quando Deus me deu uma palavra no meu quarto, lá quando eu estava prestes a completar 18 anos, foi só 3 anos depois daí que eu fui ungido pastor. Foram os 3 anos, assim, uns 3 anos mais de luta, assim. Que nem você disse que quando você foi ungido 12, estava num momento muito difícil da tua caminhada. Eu também, no momento que eu fui ungido pastor, foi numa convenção. Nossa, eu tava muito mal mesmo. Tava passando, tipo, dias que eu acordava com o coração acelerado. Tava com, tipo, uma ansiedade mesmo. Sim. E eu tava mal. E aí, quando eu subi naquele altar, o pastor Jairo começou a falar... eu acho que foi o dia que eu mais chorei na minha vida. Eu lembro, eu tava lá. Porque, que nem você disse, parece que é Deus falando assim, calma, que eu tô contigo. Eu tô contigo, tenho algo maior pra você. Confia no processo, esteja firme. Então, assim, a gente tem que confiar, né? Confiar no Senhor. José confiou, você confiou. Tem que confiar. Assim, a gente possa confiar no Senhor, que Ele tem um propósito para nós, né? Exatamente. Confiança é isso aí. E hoje, como tá a igreja lá? Como é que tá o pastoreio dessas ovelhas de Seara? Graças um abraço para a Eira, né, de Seara, que eu creio que vai assistir esse podcast. Vão assistir todo mundo. Se inscreva no canal, pessoal de Seara. Manda para todo mundo aí. Vou mandar depois lá no grupo do pessoal. Mas a igreja tá uma bênção, graças a Deus. Eu vejo assim que há um tempo para todas as coisas, né? Então, como é uma igreja nova, também tem os seus desafios, né? Do início, né? Mas nada que a gente, assim, esteja desesperado, né? Mas que a gente tem essa confiança em Deus, né? Que a gente tá ali porque Deus nos escolheu, e a igreja tem os seus desafios, né? Graças a Deus a gente tem uma equipe de líderes, de intercessores, né? Que são uma bênção do nosso lado e que vão nos ajudando, né? A ter a visão, a ganhar as pessoas, a ser um testemunho. Então, a gente abriu o segundo culto, né? Faz 2 finais de semana aí, que a gente tem essa visão de alcançar a cidade. Amém. Né? Esse é o nosso propósito, é salvar a cidade, né? Amém. E enquanto a gente tiver oportunidade, há tempo para isso. Né? Então, a nossa visão, o nosso anseio é esse, é que quanto mais pessoas conhecerem a Deus e ter essa oportunidade e se entregar, se render aos pés dele, né? É saber que o nosso propósito está sendo cumprido. Amém. Né? Então, a gente tem esse desejo no nosso coração de crescer, né? Como igreja, a gente ainda, né, tem pouco tempo, né, de estrutura, mas eu sei que quando a gente está com Deus, o que importa é o plano e o sonho dele. Né? O nosso, a gente até sonha às vezes, né? Somos limitados em algumas partes, mas quando Deus coloca esse sonho dentro do nosso coração e a visão que a gente pode enxergar, então a gente vai muito além, né, do que algo próprio nosso. Então, é um trabalho que está começando, mas que tenho certeza que vai ser muito recompensador, Amém. principalmente para Deus, né? Para que
todos possam ir morar no céu com Amém. Ele, né? E ter essa vida com Ele, né? Amém. É um prazer poder ouvir um pouco da tua história, da tua caminhada. Como nem eu disse, eu te conhecia dessas nossas vivências, né? Exato. Dessas nossas... Momentos épicos. Momentos épicos. Que pena, cara, que não gravamos, principalmente esse momento da Saveira. Tem a foto, eu tenho a foto. Tem a foto. Eu e do amigo lá no trás da Saveira, mas se tivesse um vídeo... Nunca esqueço, eu fechei a porta assim, eu olhei pro lado, uma viatura, eu pensei... E eu tava conversando com ele aqui, quando eu olhei pro lado aqui, a viatura do lado, e eu, abençoado, já falo assim, esse Não, trânsito eu até achei estranho, né, porque ele não multou, não fez nada com nós, né, porque eu já tava acostumado com isso, né, que eu vivia fugindo e aprontando, né, e tomando enquadro e tal, né, eu pensei, cara, sério que ele só falou isso? Pensei, vamos ir antes que ele mude de ideia, né? Então... Mas enfim, eu não sabia do teu testemunho, da tua história, até por isso que aquele dia eu te fiz esse convite para estar aqui. E glória a Deus por tudo que Deus fez na tua vida, tem feito e creio que ainda vai fazer muitas coisas. A gente é jovem, eu creio que a gente vai ver muita coisa ainda, se Jesus não voltar. Temos um caminho aí antes pela ainda, frente ainda, né? Mas a gente tem muita coisa para viver ainda, muita história para ser contada. Eu creio que Deus conta conosco, estando dentro da EIRA, com o nosso ministério, e eu sei que vamos avançar muito. E antes de nós concluir, de você deixar uma mensagem para todo mundo, eu quero dizer que a gente tem uma parceria, o pessoal da EIRA lá de Joinville. Tem o Bruno, a Bruna e o Lucão, que eles têm uma loja de roupa, que é a OJF Club, que é o que Jesus faria. Olha. Eles patrocinam aqui o canal, né? Eles mandam camisa e vão mandar camisa pro pessoal aí que ajuda também. E eles mandam pros convidados também. Eles estão com um probleminha lá nos correios lá de Joinville pra mandar, por isso que eu não tenho aqui em mãos pra te entregar. Mas na próxima vez que eu te ver, eu vou te entregar um presentinho que eles vão estar mandando, tá? Então fechou. Então um abraço pro pessoal da OJF Club. Obrigado. Vocês aí que estão nos assistindo, pessoal de Seara, de Chapecó, de Concórdia, tudo que é lugar aí, você pode entrar no site deles e usar o cupom do Café com Jesus, Café com Jesus 15 e garantir 15% de desconto. Você também pode garantir, pastor Rafa. Claro, vou ser cliente lá. Vou. Então, pastor, para nós concluir, eu quero que você deixe uma mensagem para pessoas que estão nos assistindo, algo aí que o Espírito Santo ministrar no teu coração. Fale aí pro pessoal. Bom, então, o que eu tenho para dizer é que, como nós falávamos do processo, né? Eu vejo que andar com Deus não é nós pensarmos em desistir, né? Eu vejo que desistência não seria uma opção. Senão a gente estaria se entregando por aquilo que a gente vive. Mas assim como eu consegui passar pelas coisas da minha vida, né? Por aquilo que eu sofri e que eu enfrentei, eu vejo que com Deus a gente pode, né? Essa convicção que está no meu coração e que eu motivo, né? Talvez se em algum momento alguém que está ouvindo nós aqui, né, esteja passando às vezes por uma batalha, né, até mesmo na mente, né, sobre desistir, sobre pensar em olhar para o passado, em voltar para trás, mas eu vejo que você tem que pensar lá na frente, aonde Deus pode te levar. Né? Então, quando você olha para a Bíblia, você vê que muitos homens improváveis foram grandes homens com Deus, assim como nós tivemos o nosso testemunho com Deus, né? Às vezes não muita experiência ainda, mas Deus tem nos levado a viver coisas que sozinho seria impossível. Eu sei que você que está nos ouvindo, se você não desistir e colocar a tua fé em ação e olhar para aquilo que você não consegue ver, né, com o teu coração, eu vejo que você tem muito a viver com Deus e eu te motivo a viver aquilo que você sozinho não consegue, o sobrenatural, que é com Deus. Amém. Então essa mensagem que eu queria dizer, não desistir, né? Amém. Persistência, o que nós falávamos no início. Amém. E convide, porque o poder de um convite. Hoje a gente ouviu todo esse testemunho começando lá num convite. Lá atrás, alguém persistiu no amor, no convite. Então não desista de um amigo, de um familiar. Continue orando, continue convidando. Peça o direcionamento para o Espírito Santo
que uma hora É isso aí. ele convence. Não desista das lutas, né? Porque se nós conseguimos, né? Todo mundo pode conseguir. Amém. É. Então, pessoal, tá em qual câmera aí, Vitinho, pra eu... Essa aqui? Se inscreva no canal, deixa o gostei aí, compartilha com todo mundo esse podcast, que eu tenho certeza que esse testemunho, essa história do pastor Rafa pode transformar vidas, em nome de Jesus. Então, antes de nós concluir, pastor, a gente fala uma frase junto aqui, que é: já que o assunto foi Jesus, falamos de Jesus. Deu pra decorar? Deu. Então vamos lá. 1, 2, 3. Já que o assunto foi Jesus, falamos de Jesus. Obrigado, pastor. Tamo junto. Valeu.